Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber. Todos têm um motivo para ter Unimed. Para curtir a vida, eu preciso cuidar bem de mim, por isso eu escolhi a Unimed. É qualidade de vida que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento da Unimed Erechim. Na hora de você pensar num plano de saúde, a Unimed tem os melhores planos que cabem direitinho no seu bolso. Então, entre em contato pelo 3520-6100. Mas se você também precisar de algum medicamento, a Unimed possui farmácias aqui na cidade de Erechim em pontos estratégicos. Consulte o nosso site e descubra os nossos endereços. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as doenças respiratórias que mais acometem as pessoas nessa época do ano. E para falar sobre esse assunto, está aqui conosco o pneumologista, o Dr. Leandro Gritti, que vai nos falar um pouquinho dessa realidade do consultório, dos hospitais e a forma que a gente pode evitar de precisar desse tipo de socorro nessa hora. Bem-vindo, doutor. Olá, é um prazer estar aqui novamente. Doutor, essa é uma época que o nosso sistema imunológico muda muito, porque o inverno já chegou de uma forma muito abrupta. Às vezes a gente não estava preparado, de repente, para tanto agasalho, para tanto cuidado que o inverno requer. E as doenças respiratórias começam a surgir. Por exemplo, a gripe. Muitas pessoas já estão gripadas. Sim. Nós vivemos uma situação peculiar, né? Nós vamos conversar assim, as doenças mais próprias do inverno, sim, mas daí vamos ter o questionamento do Covid, que foi pleno verão, e a própria influenza que surgiu, né? Essa nova cepa viral que surgiu em pleno verão também, né? Ou seja, fora de sazonalidade. Então nós podemos conversar um pouquinho sobre elas também. Mas normalmente existe essa sazonalidade ou essa variabilidade porque a mudança do clima produz alterações comportamentais no ser humano e facilita a viabilidade do vírus, né? Então a queda da temperatura, né? A queda da temperatura, especialmente de uma forma mais brusca, como nós sentimos, faz com que nós mudemos o comportamento, né? Então, nos fechemos dentro de casa, nos fechemos nos nossos ambientes, né? Então, isso torna um ambiente mais propício à disseminação das infecções que são transmitidas por via aérea, né? Especialmente as viroses, né? Então, num ambiente mais confinado, menos ventilado, a maior proximidade entre as pessoas facilita a disseminação. E a redução da temperatura aumenta o que nós chamamos de viabilidade do vírus, ou seja, quanto tempo ele fica vivo no ambiente. Se nós tivermos um calor de 30 graus, né, pleno sol, janela aberta, entrando raios ultravioleta e infravermelho para dentro do ambiente, você tem um dessecamento viral, ele morre antes, né? Você tem uma temperatura de 5 graus, 3 graus, né? As partículas dessecam menos e o vírus tem um período de vida no ambiente maior, facilitando a transmissão. Certo. Doutor, o que a gente deve fazer, principalmente nessa época, para evitar essas crises gripais que muitas vezes se transformam em outras doenças e a gente precisa de um socorro médico, hospitalar, um pronto-socorro em horários até que não são muito oportunos pelo acúmulo de pessoas que procuram? Sim. Algumas coisas são mais ou menos universais e nós podemos agora, oportuno, relembrar da máscara, inclusive.
O comportamento em termos de etiqueta de higiene respiratória, né? Sim. Então, é as velhas recomendações, digamos assim, né? Da etiqueta respiratória, né? A forma de tossir, né? Usar os lenços descartáveis, lavar sempre as mãos, né? E na impossibilidade de higiene das mãos, utilizar o álcool gel. E, apesar do frio, que os ambientes tenham renovação do ar. Tá? Aqui, em função do Covid, houveram algumas experiências bem interessantes em que, fazendo as pessoas, por exemplo, espirrarem num determinado ambiente, tá? Em que você utiliza luzes especiais e que você identifica as gotículas suspensas no ar. Sim. Então, num ambiente completamente fechado, por exemplo, dentro de um elevador, em que você espirra, a quantidade de gotículas no ar é muito grande e demora até que algumas caiam, as mais grossas, outras ficam em suspensão. Se você está num ambiente, por exemplo, que é um quarto com porta e janela, e você abre ou a porta ou a janela, o tempo que essas partículas ficam em suspensão já cai. E se você abre a porta e a janela, permitindo que tenha um fluxo de ar, né, uma renovação de ar, o tempo que essas partículas ficam em suspensão é muito menor. Então, assim, experiências demonstrando a importância de termos um ambiente com renovação do ar, com a ventilação. Então, na medida do possível, evitar a aglomeração, né? Sim. Manter certo distanciamento, um ambiente ventilado, tá? E com conforto térmico também, né? Exatamente, e a etiqueta respiratória. E uma coisa muito interessante que nós vimos no dia a dia é o quê? Durante a pandemia do Covid, em que se começou a se utilizar bastante as máscaras, nós tivemos uma redução drástica das outras infecções respiratórias. Os pediatras que o digam, né? Mas na minha especialidade, o número de infecções virais que depois acabavam descompensando a asma, o DPOC, caiu drasticamente. Então, as medidas de barreira, o uso da máscara, por exemplo, trouxe impacto em outras doenças respiratórias, um impacto positivo. De modo que nós podemos recomendar assim: olha, eu estou com um resfriado, não é nem Covid, não é influenza, é um resfriado comum, é um rinovírus. Se eu utilizar máscara, eu estarei protegendo as outras pessoas também. Então, eu acho que talvez isso possa se mudar aos pouquinhos, a cultura. Isso é verdade. Né? E de mesmo tendo uma infecção banal, digamos, como um resfriado, eu utilizar máscara quando eu for, por exemplo, circular num ambiente em que tenha outras pessoas. São medidas que implementariam. Que um resfriado para uma pessoa completamente sadia tem um impacto. Um resfriado para alguém com uma debilidade, uma doença crônica grave, tem outro impacto. Pois é, doutor, durante o período da pandemia, se falou muito na questão da vitamina D para manter o sistema imunológico reforçado. E agora, a gente deve continuar usando a vitamina D? Esse é um questionamento, eu acho que rotineiro no consultório. Na verdade, como todas as vitaminas, a princípio a gente suplementa se há necessidade. Tá? Sim. Nós tivemos, durante a pandemia do Covid, alguns casos, por exemplo, de hipervitaminose D com a sua consequência, que é a hipercalcemia, que é um aumento do cálcio no sangue que tem acima de dos níveis normais e que pode ter complicações. Então, assim, não existe nenhuma evidência que a vitamina D, acima dos seus valores normais, traga alguma proteção na imunidade. O que se recomenda? Se recomenda a reposição em quem tem redução dela, quem tem deficiência. Quem tem vitamina D normal não tem benefício em reposição. Tá? Então, essa sobremedicação, né, e via de regra, daí as pessoas acabam utilizando doses altas, acaba trazendo efeitos colaterais. Ela é uma vitamina que se deposita, né, ela é armazenada no fígado, por exemplo, também. Então, você tem meses com a vitamina D alta depois, então, podendo te trazer prejuízos, né? Então tem que ter muito cuidado aí nessa automedicação que é tão comum e as pessoas hoje com acesso à internet acabam se prejudicando e não se beneficiando, né, com alguns tratamentos. Exato, nós temos hoje a disponibilidade de informações muito grandes, mas nós temos também uma desinformação muito grande, às vezes ocasional, às vezes proposital, mas mesmo numa informação bem intencionada, digamos. A própria questão da vitamina D, como surgiu a possibilidade da vitamina D? É que lá num primeiro levantamento se viu que um número X de pessoas tinha menor vitamina D do que os outros. Se eu não me engano, foram os dados lá da Europa, no início, né, na Itália, né?
Bom, os vovozinhos, enfim, menor contato com o sol, naturalmente tem uma menor concentração da vitamina D. Se levantou a possibilidade de que a redução da vitamina D poderia agravar a doença. Bom, isso a gente chama de levantar uma hipótese. Né? Sim. Qual é o valor disso? O único valor é de levantar a hipótese. Ou seja, vamos estudar se isso tem sentido. Só que na balbúrdia, na confusão, começou-se a dizer, não, a vitamina D é importante. E as pessoas começaram a utilizar, sobreutilizar, e você acaba tendo não benefício e tendo prejuízo. Então, esse é um trabalho que é colocado, é disponibilizado na rede como informação, mas é uma informação que precisa ser adequadamente analisada. Verdade. Doutora, a gente está nesse período já de frio e frio intenso, que é, de certa forma, até comum algumas doenças respiratórias virem à tona. Mas a gente tem um problema que precisamos manter sob controle, que é o aumento de casos de Covid. Em Erechim, no estado todo, já se apontou alguns números em evolução. E principalmente por pessoas que não fizeram as doses necessárias da vacina. Qual é a sua orientação nesse sentido? Bom, eu diria assim que para nós que trabalhamos com saúde, que vivemos a situação da pandemia, a gravidade que foi, a perda de pacientes, o estresse de toda a equipe de saúde, de toda a comunidade, ver as pessoas não se vacinando, eu digo que dá uma dor. Dá uma dor porque nós temos hoje uma ferramenta extremamente útil, efetiva, segura. Comprovada, né? Comprovadamente, ao longo de milhões de doses aplicadas no mundo inteiro, extremamente segura e que foi a responsável pela redução do número de gravidade de casos. Hoje se sabe, os não vacinados têm 2, 3 ou 20, 15, 20 vezes mais chance de morte na infecção por coronavírus do que as pessoas vacinadas. Sim. Então, assim, não há nenhuma justificativa para não se vacinar. Não há nenhuma justificativa para não se vacinar. Então, isso é entristecedor. A vacina revolucionou, é fruto de colaboração científica do mundo inteiro nunca vista antes, né? Então, não se vacinar hoje, assim, é injustificável. Certo. É injustificável. E nós vemos o quê? O número de pessoas, assim, a gravidade das infecções sendo maior nessa população que não se vacinou, ou com um esquema vacinal incompleto. É um vírus que ele, como todos os vírus, tem capacidade de mudança, né? Ele vai sofrendo mutações. Alguns vírus têm uma capacidade maior, outros menores, e para alguns vírus você precisa mais doses de vacina, menos doses de vacina, vacinas de reforço. Eu lembro aqui da polio, né? Você faz várias doses da poliomielite. É verdade. Né? E nunca as pessoas ficaram, meu Deus, eu não vou fazer... tanto. Então, assim, existem vírus e vacinas e respostas imunológicas variáveis às vacinas, né? A esse vírus nós precisamos fazer doses de reforço porque a imunidade vai caindo ao longo dos meses, especialmente nas populações mais idosas ou com alguma deficiência imunitária. Certo. Então, assim, é um chamamento, né? Muda a perspectiva de vida. Não se vacinar aumenta significativamente o risco de morte. E a gente está aí também pedindo para as pessoas se vacinarem contra a gripe também, né? Também. A gripe tem uma coisa bem interessante, né? Falando das doenças de inverno, né? Sim, a sazonalidade, as mudanças ambientais, comportamentais que facilitam a transmissão, mas eventualmente nós temos situações em que um vírus circula fora da sua sazonalidade. Por alguma característica do próprio vírus, que torna ele um pouco mais infectante, né, ou por outras mudanças comportamentais. Então agora nós tivemos o vírus da gripe que começou a circular ali em janeiro, né, dezembro na verdade, já novembro, dezembro, nós começamos a ter casos do H3N2, que hoje é o principal vírus da gripe causando infecções por gripe no mundo todo, ou no nosso país também. E que, graças à evolução que nós tivemos na produção de vacinas, hoje ele faz parte da vacina que está disponível. Na rede básica de saúde ou nas clínicas que fazem vacina, você tem o H1N1 e o H3N2, além de vírus B. Então, nós temos um vírus influenza que começou a circular fora da sua sazonalidade e que está aumentando, e nós temos vários casos de influenza A já diagnosticados.
e que podem ser efetivamente combatidos com a vacinação e com as medidas de proteção individual. É uma atitude rápida, simples, mas que tem um efeito prolongado por muito tempo, né? Exatamente. Sempre que nós nos vacinamos, por exemplo, para a influenza, nós reduzimos a chance de morte por outras causas. Verdade. Né? Você reduz a morte por influenza, a pneumonia que acontece pós-influenza, e todas as infecções podem aumentar o risco de outras mortes, por exemplo, as mortes cardiovasculares. Após uma pneumonia, após um quadro infeccioso grave, por exemplo, as pessoas têm mais eventos de origem cardiovascular, seja infarto, arritmias. Então, a vacinação não diminui a morte diretamente, única e exclusivamente pelo vírus, mas tem outras consequências. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer um pequeno intervalo e já retorna. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber. Todos têm um motivo para ter Unimed. Cuidar de mim e da minha família ficou muito mais fácil com a Unimed. É tranquilidade que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. Hoje nós estamos falando um pouquinho das doenças de inverno, esse momento frio que a gente começa a viver e a gente precisa estar bem agasalhado, bem alimentado para evitar essas doenças. E o nosso programa, que tem o oferecimento do Master Supermercados, pensa justamente nisso, em você estar muito bem alimentado, com uma boa nutrição para ter saúde e qualidade de vida. E também a Santa Mônica Imagem. Na hora de escolher os seus exames de imagem, a Santa Mônica possui os melhores equipamentos aqui em Erechim. Nós estamos conversando com o Dr. Leandro Gritti, que é pneumologista, atende aqui no Centro Clínico do Hospital de Caridade, e a gente está falando justamente dessa questão de a gente estar bem para viver com qualidade. Doutor, as ites também incomodam bastante, aquele arranhão na garganta, aquela tossezinha seca, ouvido, enfim, são tantas que a gente precisa falar delas. Sim, e são as mais comuns, né? Claro, nós nos detemos a situações mais graves, que é o que chama mais atenção, né? Que é o que demanda maior assistência, mas, digamos assim, a grande doença das vias aéreas, né, o respiratório do inverno, são os resfriados, né? Então, causados ali pelos rinovírus em especial, né? Rinovírus, adenovírus, né, vírus sincicial respiratório e outros, né? Então, existem vários sorotipos, né? O rinovírus existem vários, adenovírus também, que são os que causam o resfriado comum, tá? É a grande maioria das situações que são realmente aquela irritação de garganta, né? Dói a garganta, febre baixa, né? Febrícula que a gente chama, os seus 37,5, 37,8, coriza, né? A congestão nasal, né? A obstrução nasal, sintomas que lembram a conjuntivite, e é uma conjuntivite viral, né? Então, arde o olho, lacrimeja, fica avermelhado. Esse é o quadro típico de um resfriado, né? E que é a grande maioria das situações que acometem as vias respiratórias do inverno. Tá? Via de regra, são situações, nós chamamos de banais, porque complicam um pouco, né? Bastante, às vezes. Exato. Mas um resfriado comum, né? Ele tem um ciclo de 5, 7 dias de evolução. Normalmente a pessoa, usando apenas sintomáticos, boa hidratação, né? Consegue superar e vai embora.
Algumas situações dessas ites, então, né, de um resfriado, então pode me levar a outras ites, né, como a sinusite, a otite. Então, quando você faz uma congestão das vias aéreas superiores, né, você tem, por exemplo, comunicação do ouvido médio com o nariz. Né? Então, o edema, a secreção, acaba obstruindo esse tubo de ventilação que comunica, acaba levando a infecção do ouvido médio, fazendo as otites, ou a dor de ouvido. Que é difícil. Que é extremamente desconfortável, mais comum nas crianças, né? Sim. É mais comum nas crianças, e que é uma complicação assim pós-resfriado banal. A outra complicação, mais comum também, é a sinusite, né? Em que depois desse processo viral, você demaciou tudo, né? Produziu mais muco. Os orifícios naturais de drenagem, eles se fecham às vezes por causa desse inchaço, desse edema, facilita então a infecção bacteriana, fazendo então a sinusite, que é outra complicação relacionada aos resfriados. Via de regra são complicações leves, tratáveis e dificilmente necessitam hospitalização, mas são complicações, as ites do inverno, né? Doutor, por que geralmente quando a gente tem a dor de garganta, nariz escorrendo, dor de ouvido, passou esse período gripal ou de resfriado, mas a surdez ela fica ali incomodando durante vários dias? O que a gente faz nesses casos? Sim. Isso é uma complicação. Você tem, por exemplo, nas otites, né, você tem a infecção do ouvido médio, né, então que tem bactéria ou vírus, enfim, ali dentro, mas tem bactéria e que produz pus, né, produz secreção, e você trata. Bom, depois que você tratou essa infecção, por exemplo, que fez essa otite, aquele líquido que ficou ali inflamatório, ele leva um período até ser reabsorvido. Certo. Mesmo não tendo mais bactérias vivas ali dentro produzindo doença, você tem aquele exudato que nós chamamos, né, que é aquela secreção que ficou dentro do ouvido médio e leva um período até que ela seja completamente absorvida, que a membrana do tímpano volte a ter a sua mobilidade normal. Mesmo em situações em que nós não tenhamos feito uma otite, né, que não tenha feito a infecção do ouvido médio, só após um resfriado, também podemos ficar um tempo meio surdos, né, ou com aquele zunido. Zumbido horrível. Isso, porque por causa dessa comunicação, né, existe um canal, uma tuba que comunica então o ouvido médio com o nariz, em que ele é responsável por manter o equilíbrio das pressões do lado de fora do ouvido e do lado de dentro do ouvido, que é uma membrana que oscila, né? É aquilo que nós sentimos quando vamos para uma altitude ou descemos, né? Aquela pressão no ouvido. Quando nós fazemos um resfriado, o edema, o inchaço e a secreção obstruem essa tuba. Sim. Obstruem essa tuba. E isso então provoca alterações ali nesse equilíbrio, provocando então zumbido, às vezes dor e a redução da audição. E até que todo esse edema, né, esse inchaço, a secreção que estejam no nariz e nas vias aéreas superiores seja reabsorvido, nós podemos passar vários dias então com aquela sensação às vezes que o ouvido está cheio, ouvindo mal ou com um zumbido no ouvido. Verdade. Doutor, falando um pouquinho agora das doenças crônicas e agudas, como é que se difere uma da outra? A diferença é o tempo. Na verdade, quando nós falamos de uma doença aguda, nós falamos de uma doença que se desenvolve em horas ou poucos dias. Certo. Né? Poucos dias. A gripe, por exemplo, As infecções, no geral, são doenças agudas. Agudas. São doenças agudas, né? Que se desenvolvem, assim, em poucos dias. Tá? Tem um período de incubação, ou seja, que você se infecta e demora até começar os sintomas, mas se instala em poucos dias, tá? E se desenvolve, o seu desfecho acontece em poucos dias. As doenças crônicas levam semanas, meses e anos. Meu Deus. Então, por exemplo, só para título de tosse, por exemplo. Então, a tosse é o quadro agudo, uma semana, 15 dias. Passa de 15 dias, nós começamos a chamar de tosse já prolongada. Então, uma tosse que dura de 15 dias até 3 meses, nós chamamos de uma tosse prolongada, independente da sua origem, né? Então, pode ser uma infecção, pode ser um quadro de asma, pode ser uma tuberculose, pode ser um tumor, né? Enfim, as diversas causas. Passados 3 meses, eu classifico essa doença, essa tosse como crônica. Sim. Né? Então, o diferencial entre classificar uma doença como aguda ou crônica é o tempo. O tempo de evolução dessa doença. Certo. E quando tudo isso chega a um quadro, por exemplo, de uma bronquite, ela é uma doença crônica.
certo? Tá. É possível amenizar aqueles impactos tão violentos que ela acaba causando naquele período em que se está com o sintoma? Sim. O que acontece? O termo bronquite é um termo que a gente às vezes até utiliza, mas ele confunde muito, né? O que é? Bronquite existe? O que é bronquite se eu pensar assim? Bronquite é o processo inflamatório dos brônquios. Sim. Bom, bronquite aguda. Se eu falar para um médico em bronquite aguda, é um processo inflamatório agudo dos brônquios, via de regra uma infecção, ou por vírus ou bactéria. Né? Certo. A bronquite crônica, bom, aí ela tem outro significado. A bronquite crônica, eu posso ter a bronquite crônica, que é muito comum associada ao tabagismo, eu posso ter a bronquite crônica associada, então, à exposição a determinados agentes no ambiente, né? Então, que via de regra, daí, quando ela é crônica, ela pode daí ter outras limitações, e aí eu chego no diagnóstico do DPOC, né? Que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é mais relacionada ao fumo. E as pessoas usam muito o termo bronquite para designar asma, né? É uma forma, talvez, de minimizar o impacto de dizer, olha, o senhor tem asma, não, o senhor tem uma bronquite, né? Sim. Quando eu utilizo esse termo, parece que eu dou pesos diferentes, né? Então, assim, no geral, as pessoas usam o termo bronquite para se referir a um diagnóstico de asma, por exemplo, que é tosse, chiado no peito, falta de ar, né? E que tem um comportamento muito variável. Né? Você pode ter quadros que duram poucos dias e se resolvem espontaneamente, ou quadros crônicos graves e que necessitem tratamento medicamentoso contínuo, né? Mas todas essas doenças têm tratamento eficaz, seguro, né? Efetivos, enfim, dependendo do diagnóstico específico, né? E da gravidade de cada uma dessas doenças, né? Pois é, mas quando a gente fala da asma, por exemplo, ela é uma doença para a vida toda? Existe hoje já a cura da asma? Não, a asma ela não tem cura, tá? É uma doença extremamente variável, né? Mais comum na infância, enfim, mas pode se manifestar em qualquer idade. E uma vez você tendo o diagnóstico de asma, eu sou asmático, eu posso ter crises agora, ficar mais 20 anos sem ter crises, digamos assim, e voltar a ter. Tá? Então eu não tenho assim cura para a asma. Tá? Eu posso ser um asmático extremamente leve, tendo crises muito ocasionais com anos de intervalo, tá? Ou ter uma asma grave que eu preciso usar 2, 3, 4 medicamentos, por exemplo, e mesmo assim ainda não ter uma doença plenamente controlada. Tá? Então ela é uma doença crônica, mas de curso extremamente variável. Tá? Mas também, na grande maioria, muito bem controlável com as medicações que nós temos hoje. Quando nós falamos de um paciente que fez um quadro de pneumonia, tem influência aí da asma, dessa bronquite, enfim, é um conjunto que leva a uma pneumonia? Não, sim. Todas as doenças crônicas respiratórias aumentam o risco de infecções respiratórias e aumentam a chance de complicação dessas infecções, né? Então, tanto o DPOC quanto a asma, especialmente a asma grave, claro, quando fazem uma pneumonia, carregam em si um risco maior de complicação, de hospitalização e também de morte. Né? Então, assim, é mais fácil um paciente DPOC e asmático, especialmente grave, sofrerem uma complicação, hospitalização e morte por pneumonia do que uma pessoa que não tenha essas doenças. Né? E a pneumonia ou qualquer outra infecção das vias respiratórias aumenta o risco de descompensar essas doenças. Né? Então, nós temos os nossos doentes que estão em casa bem, até que fazem um resfriado, uma gripe, um Covid, né? Qualquer uma dessas ites servem de descompensação, de fator que desequilibra a doença que vinha controlada até aquele momento. Então, levando a hospitalização e outras consequências dependendo da gravidade. Doutor, qual é a sua orientação assim, para todas as pessoas, não importando a faixa etária, para esse período de frio que a gente está se aproximando? Primeiro, as vacinas indicadas para cada um. Tá? Forma eficiente, segura, tá? Disponível. Tá? Então, assim, hoje, Covid, influenza, tá? São a vacinação, eu diria, obrigatória, né? Para a saúde individual e saúde coletiva. A vacina antipneumocócica, também indicada em algumas faixas etárias e situações, reduz a chance de complicação das infecções por uma bactéria chamada pneumococo. O uso
adequado, digamos assim, da alimentação e exercícios, né? Então, uma vida saudável no geral nos deixa o organismo melhor preparado, tá? Então, atividade física moderada, alimentação saudável, boa hidratação, tá? E o cuidado ambiental, né? Roupa adequada para a temperatura, ambiente com temperatura na medida do possível confortável. Sim. E ventilado, tá? Se eu estiver resfriado, então o uso de máscara para a proteção das outras pessoas também, tá? E a etiqueta respiratória e higiene das mãos. É verdade. Obrigada, doutor, por abrir um espacinho na sua agenda, vir até a TV para a gente conversar e passar a informação para as pessoas que nos acompanham. É sempre um prazer. Obrigado. E a todos vocês, boa noite. Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa.